Está no ar mais um Café com Êxito e hoje eu tenho uma honra de receber nos estúdios, que é um cara que eu admiro, um cara sensacional, com uma vibe incrível, que tem uma história de vida fantástica e vocês vão aprender muito com ele sobre mentalidade, sobre resiliência e sobre voz, porque o cara tem uma voz espetacular. Recebo aqui nos estúdios para mais um Café com Êxito, Hugo Afonso! Aê! Seja bem-vindo. Deixa eu só dar um brinde aqui, porque pelo amor de Deus, ó. Que cheirinho. Formosinho esse café, hein? Esse café é formoso. É um patrocínio aqui que nós temos. Vocês já viram no episódio 4, esse é o episódio 5. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, porque assim essa mensagem chega a mais pessoas. E nós temos o patrocínio da Thalisse e do Thiago, do Café Velho Formoso. Então eles têm o Formosinho e tem o Velho Formoso, que são cafés especiais numa fazenda pertinho ali de Cássia, Ibiraci, Minas Gerais, e o café tem um gosto maravilhoso, certo, Hugo? Nossa, com certeza. Eu entrei no estúdio aqui, a primeira coisa que eu falei foi que cheirinho bom. Cheirinho bom. Nossa senhora. Esse cheirinho remete o quê? Memórias afetivas. Você tomava muito café, Hugo? Não, lembrei na hora da minha avó. Da sua avó? Lá em Minas, depois quando ela veio aqui para São Paulo, nossa, que saudade. Que legal. Que saudade. E era sempre aquelas rodas com pão de queijo, bolo, goiabada. Ao extremo, parecia um banquete dentro de casa. Uma loucura. Muito bom. Quando criança tinha que ir rolando para casa, né? Porque casa de vó é aquela coisa, né? Situação... Obrigado, passava vó. Umas férias, voltava 1 quilo no mínimo acima do peso. Né? Não, final de semana mesmo. Ela já ia em casa, já levava aquele banquete como um todo, fazia junto. Trazia o queijo, trazia o café, tinha aquele costume da família. Nossa, isso é maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Hugo, para mim é um privilégio, cara, te receber aqui. Você é um cara fantástico. Eu aprendi a te admirar assim muito rápido, porque você tem uma história de vida muito bacana, muito guerreira, de resiliência. Começou muito cedo e numa área que é muito complexa, uma área bem difícil. Eu tenho certeza que o pessoal em casa vai aprender muito sobre mentalidade e sobre resiliência com você. Conta um pouco da sua história, como começou essa jornada e até você se tornar quem você é, a gente vai nesse flow aqui no podcast. Perfeito. Bom, a minha história ela começou muito cedo, eu comecei a trabalhar com 11 anos para ajudar em casa, dar aquela força. Minha avó já morava conosco, até por esse motivo ia rolando para a escola, porque né, todo aquele amor e carinho dentro de casa, então tinha esse cafezinho sempre junto lá conosco. Mas comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos, para apoiar as coisas lá dentro de casa. Depois, com 17 anos, fui para a faculdade, fui fazer geologia na Federal de Uberlândia. Ali eu gostei muito de me tornar como um gestor de projetos, comecei a entender como que as coisas funcionavam. Legal. Trabalhei um pouco também na parte de economias, então trabalhava com investimento na área do setor, da engenharia. E então tudo mudou. Entrou a pandemia, fui para São Paulo, larguei tudo como geólogo, mas comecei a trabalhar como gestor de projetos em São Paulo e aí sim com o cinema. E foi onde tudo mudou na minha vida. Já era ator também, fiz alguns trabalhos ali como ator, como modelo também, mas nem tantos ali eu gosto de falar muito, porque o principal sempre foi produzir. Sempre foi gerir projetos, escrever roteiro. E hoje que eu amo fazer, sem dúvida alguma. Que legal. E nos últimos meses tem tido uma mudança também. Tenho trabalhado hoje com consultoria empresarial. Olha, dentro dessa parte de gestão de projetos agora, funcionando com empresas. Então, movimento à beça. E além disso, tem outra função que eu já vou contar para o pessoal aqui em casa, que também é a parte de ser um facilitador, um professor Exato. De comunicação e oratória. Sim, profetizado também pelo mestre. Isso é fato. Para quem não conhece, o Hugo, ele foi meu aluno na turma da Vox 2 Ribeirânia, onde eu menciono aula lá, ministro aulas, e o Hugo fez um papel fantástico lá, elevou o nível da turma. A hora que eu olhei para ele, eu sou bom de descobrir talentos, a gente tem que reconhecer também os nossos dons e talentos para que a gente não enterre com medo e a gente consiga colocar ele para o mundo, porque assim a gente profetiza, a gente ilumina o caminho dos outros para os outros iluminarem
ou iluminarem caminhos também dos próximos. E o Hugo fez isso, fez essa jornada do herói. Ele começou lá na Vox como aluno, hoje é facilitador em comunicação e oratória. E foi porque eu tive uma sacada de ver ele conversar e falar: e aí, aceita o desafio? E na hora ele não titubeou, ele falou: bora, vamos, mestre. Me chama de mestre, não sei porquê, mas tá tudo bem. Motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Muito bom. Te agradeço muito, mestre. Nada disso teria acontecido. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo desafio que você assumiu lá na Vox Chuil Ribeirânia. Opa. E o que eu quero te perguntar em relação a ser um facilitador. O que te ajudou na construção e no desenvolvimento da sua mentalidade? Agora tá como um professor dentro de uma sala de aula, lidando com vidas e com transformação de pessoas. Tudo. É uma coisa que nós já havíamos conversado, inclusive, né, eu e você. Sim. O propósito de mudar a vida das pessoas, de auxiliá-las, desenvolvê-las, evoluí-las, junto nesse propósito de fazer os sonhos acontecerem. Comunicação, a mentalidade, o êxito emocional que nós precisamos trabalhar, eles são ferramentas fundamentais para a realização de sonhos, para auxílio, para a sociedade se tornar um contexto melhor para toda a população, para nós mesmos, para a nossa família. Então, Sim. Total importância. Hoje, como facilitador, eu não tenho dúvida alguma que isso me transformou. Que legal. Me transformou como aluno, quando você foi meu facilitador, e hoje me transforma como pessoa, sendo facilitador de outras pessoas. Cada pessoa ali dentro da sala de aula é um projeto. E ver cada projeto se desenvolvendo, realizando sonhos, superando desafios. Foi ali que eu comecei a entender o que você faz. É verdade. Sem dúvida alguma, mudou minha vida. E Que muda legal. cada dia. Que legal. Porra, receber isso de você, cara, que é uma pessoa fantástica, esse feedback também e essa sua visão, ilumina ainda mais a minha trajetória como facilitador. Porque eu vejo exatamente assim, cada ser humano como um ser humano único. Perfeito. E aí você pega uma turma às vezes de 15, 12 alunos, depende do tamanho da turma ali, mais ou menos essa é a média, 10 alunos, enfim. São 10, 12, 15 vidas que precisam ser olhadas de formas individuais. Sim. Ou de forma individual. Eu costumo dizer, você que está em casa, faz assim, fez, olha agora para o seu polegar, o que tem aí? Digital. Sua digital é igual a de alguém num planeta de 8 bilhões de pessoas? Não. O que isso o Criador quis te mostrar? Que somos únicos. Então não dá para ser tratado as pessoas de uma forma geral. Você tem que individualizar o processo de cada um. Cada convidado que senta nessa cadeira aqui do podcast Café com Êxito é um universo. E eu tenho que entender desse universo para extrair o melhor, para impactar você que está aí na sua casa e receber essa bênção e essa luz através do Hugo Afonso. Hugo, mentalidade. Vamos para esse caminho. Vamos lá. Depois que você fez o êxito emocional, que foi sábado passado, dia 13/12, Sim. ajudou já alguma coisa? Você sentiu algo que foi despertado naquele dia de sábado? Muita coisa. Inclusive, pontuei, né? Compreensão e evolução, a partir de tudo aquilo que eu havia visto. Transformou muita percepção dentro daquilo que eu já faço, em perceber mentalmente e até psicologicamente todas as questões que eu estava envolvido e ainda estou profissionalmente falando. Sim. Então, como lidar com essas questões? Como lidar até mesmo com a autocobrança interna que eu estava lidando comigo mesmo? Tudo isso são ferramentas e passos que me auxiliaram depois de uma semana, posso dizer. Foi semana passada, não sei quando vai ao ar esse programa, mas em uma semana, que diferença. Que legal, cara. Que diferença. Mudei processos, as pessoas hoje da equipe também já estão com outro pensamento. Tivemos uma reunião muito séria lá na terça-feira. E olha, vou te falar, Rodrigo, faz muita diferença. Muito bom. É o primeiro passo. Saber trabalhar o mental, saber trabalhar a comunicação, já que nós abordamos isso também, faz total diferença. Eu já vi muitos negócios serem separados, serem fechados por falta de mentalidade, por falta de conexão. Sim. De comunicação. E é uma coisa tão básica, né? Que as pessoas pensam, poxa, mas falar é tão fácil. Não é assim. Tem técnica. Grande parte hoje dos gestores, dos líderes ainda não sabem se comunicar. Um dos treinamentos que eu mais faço hoje nessa parte de consultoria é a CNV. As pessoas têm muita dificuldade em trabalhar a comunicação não violenta.
e faz uma diferença imensa em todas as operações, em todos os setores. Então dá para falar que, olha, é um baita investimento. Tem uma coisa que vale a pena para uma empresa investir em capacitação, sim, mas comunicação, liderança, mentalidade é o segredo para qualquer operação. Que legal, baita visão. E a comunicação não violenta, ela muda não só a parte profissional, só a parte de relacionamentos interpessoais. Seu casamento melhora, o diálogo com a esposa melhora. E a comunicação é a base de tudo. Já começou na Bíblia, Deus falou, ele profetizou o verbo e assim aconteceu. Tudo começou pela voz. E o Hugo tem uma voz aqui, por onde ele passa, ele chama muito a atenção. E isso é um dom que Deus te deu para justamente você conseguir impactar e levar a sua mensagem com maior peso. Sim. Eu tenho muitos alunos que falam, poxa, Rodrigo, eu tenho uma voz muito aguda, como eu faço para ficar com uma voz um pouco mais médio grave ou um tom mais grave? As pessoas falam muito rápido, elas respiram pouco, elas não deixam realmente o pensamento em milissegundos se conectar e buscar uma palavra melhor. Querem falar de forma rápida, acelerada, sem pausa, sem vírgula. A voz, olha como já afina. Porque ela passa rápido, ela não tem tempo de vibrar nas cordas vocais. Agora, quando você fala sentindo realmente, a sua expressão facial vai mudar, o seu gesto vai mudar, a sua postura vai mudar porque você sente aquilo que você está falando. E por você sentir o que você está falando, a voz vibra mais aqui, o som é igual ao som de um violão, os acordes. Você tem as notas e você consegue, sentindo mais a palavra, ter um tom um pouco mais grave. E eu vi uma pesquisa, Hugo, pegando esse gancho, no LinkedIn, que profissionais de alta gerência, diretores, CEOs das companhias, normalmente têm uma voz mais grave, inclusive mulheres, Sim. E as pessoas também se sentem bonitas. São pessoas que têm uma autoimagem fortalecida. Sim. E o que eu vejo é que muitas pessoas estão com um bloqueio de autoimagem. Se olham no espelho, não conseguem se enxergar ou só olha o lado que está faltando na imagem, não olha o lado positivo que tem, a beleza natural que carrega. Sim. E eu vejo que a transformação tem que ser de dentro para fora. Quando muda o coração, vai mudar o externo. E muitas pessoas estão buscando primeiro mudar o externo para depois tentar mudar o interno. E é superficial, não é duradouro, não pega firme essa mudança. E eu vejo uma transformação grande em você em semblante de maturidade desde quando você entrou como meu aluno e hoje pela posição que exerce. Sim. Vai mudando também essa postura e vai mudando a fisionomia. Mas alguém já tinha te dado esse feedback? Alguém da sua família, vendo que você está diferente? Você tem ouvido algo nesse sentido? Da família não chegou a passar essa informação, mas no escritório, todo mundo. Todo mundo falou, nossa, o que aconteceu? Tá diferente, tá se portando de uma forma ainda mais séria, né? Então eu falei, não, peraí. A questão é que eu não mudei. A percepção de vocês é que precisa ser mudada. Vamos trabalhar? Que legal. Começamos dessa forma. Então, quando nós percebemos, e muito dessa questão da voz, ela sim faz muita diferença. Mas saber o que falar, esse tempo, esse prazo que nós estipulamos para pensar, para poder trazer essa resposta, faz total diferença. O segredo, de fato, a questão não é 100%, minha voz ela é mais grave, minha voz ela é mais aguda, é o que eu falo. Eu pensei para falar, eu falo muito, como você mesmo fala, eu sou prolixo. Como você mesmo comenta. Prolixo, né? Famoso. Exato. Quando chega uma questão até mim, eu sou assertivo ou eu demoro muito para resolver a situação? Isso também é mental. É entender aquela situação, analisar aquela situação e o que realmente importa. Aí vem o êxito, vem o emocional. Vem aquele trabalho de não pegue isso para si. Trabalha isso dentro do contexto, trabalha isso dentro da situação, da operação, dos cargos, dos colaboradores, dos líderes. Como é que eu vou ir para frente? Qual que é o meu objetivo? Exato. E aí é o que faz a diferença. Perceba que em uma reunião, geralmente o poder está com quem? Com aquele que menos fala. Porque quando ele fala, ele resolve. E todo mundo para. E todo mundo para ouvir, dá atenção. Porque ele valoriza a fala, a Exato. palavra, ele valoriza o verbo. Exato.
Exatamente. Naturalmente eu não deixei de ter aquele meu jeito ainda garoto, rebelde, não tem porquê. Até, de fato, é a terceira regra. Como você disse, a resposta está de dentro para fora. E a terceira regra é o seu superpoder, que é ser você mesmo. Como você mesmo me ensinou. Exato. Esse é o superpoder de cada um, gente. Eu sempre falo isso para as pessoas que me circundam, para os meus alunos. Você carrega algo de valor. No mundo, já mostramos a digital, que ninguém é igual a ninguém. Estamos vivendo um colapso mental, onde as pessoas querem olhar as redes sociais para espelhar alguém, modelar alguém e não olha para dentro para descobrir o que ela carrega. Muitas vezes somos papagaios, ficamos replicadores de conhecimento e de frases de efeito que a gente ouve na internet. Mas aquilo não passa a verdade, porque não foi você que criou, não foi você que sentiu aquilo e falou. E uma das vezes eu senti isso muito forte e falei: sabe qual que é o seu superpoder? Aí os alunos pararam, ficaram todos me olhando e eu falei: é ser você mesmo. Esse é o seu superpoder. Quando você descobrir, agarre a ele e não abra mão de quem você é. Porque sendo quem você é, você vai transmitir uma mensagem poderosa para o mundo. E uma frase num café da manhã que veio, eu e a Júlia, como eu gosto muito de ter experiência à mesa, os ouvintes já sabem, e aí com a Júlia eu falei: daqui para frente é só para cima. E eu estou repetindo essa frase como um mantra. Daqui para frente é só para cima. Não vai ter mais retrocesso. Porque muitas vezes, sendo vulnerável aqui com vocês, eu já parei o meu processo. E acredito que todo mundo já fez isso. Começa, evolui, breca o processo, volta. Vai, para, volta. E eu falei: dessa vez não. A mudança de mentalidade. Já que Deus me deu essa oportunidade de falar com pessoas, de ser um comunicador, de ser um treinador, um facilitador, eu preciso passar minha mensagem para o mundo e ser exemplo para ter congruência. Não adianta eu falar uma coisa e depois as pessoas verem eu fazendo outra. Isso é totalmente incongruente. Não fecha a conta. Se na neuroplasticidade o cérebro ele não consegue retomar o seu tamanho original, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é esse. Então queime todas as pontes. Esse é seu objetivo? É isso que você quer? Então queime todas as pontes e vá ao seu objetivo. Pronto, acabou. Esse conceito é muito bom. É muito bom. Não tem volta. Não tem volta. Como é que você volta se a ponte foi queimada? É dar certo ou dar certo. Ponto, acabou. Agora é com você. O que atrapalha o plano A é o plano B. Exatamente. É saber que tem uma reserva ali. Exato. Exatamente. Você não põe a pressão que você precisa pôr. Ah, tem um plano B. Se der errado o A, eu volto. E é no desespero que o ser humano movimenta. Forte isso, hein? A verdade é essa. Forte isso. É no desespero que o ser humano movimenta. É na pressão. É na pressão. Na pressão. É quando percebe que não tem mais espaço, não tem mais porta de saída, ou eu vou pra frente ou eu vou ser esmagado. A verdade é essa. Essa frase caiu bem pra você? Daqui pra frente é só pra cima? Na produtora nós somos um pouquinho mais tranquilos, então nós falamos que foguete não tem ré. Acelera lá, dá a combustão e vamos pra cima, vamos embora. É isso aí. Foguete não tem ré. Fala um pouco mais do projeto na produtora, já que a gente tem esse tempo aqui, é um projeto que eu sei que brilha os seus olhos. Ah, demais. Eu sou apaixonado por cinema. Então, desde criança, assistia aos finais de semana fitas cassete como eu vou, depois foi pro DVD. E eu sempre fui muito apaixonado. Aí eu acabei indo para geologia, porque eu gosto também, área de engenharia, gestão de projetos. Gostava muito de trilha também, coisa que ele me ensinou bastante, cachoeira, caverna, tudo isso. Mas o cinema ele sempre esteve ali, eu nunca entendi por onde começar. O que fazer? Né? Como é que trabalha com isso? Legal, tem filme, mas como é que faz isso? Eu não tinha ideia. Interior de São Paulo, interior de Minas, né? Ia da casa da avó para a casa dos pais. Então, como que eu faço isso? A vida passou, fui fazer geologia, coisa que eu amo, mas o cinema ele sempre brilhou aos meus olhos. E hoje, depois de ter trabalhado nessa área, trabalhei em São Paulo, trabalhei com produtoras, voltei para Ribeirão Preto, até por uma questão de saúde familiar, mas aqui eu encontrei a possibilidade. Hoje a Heartquake, a nossa produtora, ela existe, eu junto com o Gabriel, meu sócio, um abraço para ele aqui também. Nós estamos trabalhando juntos e o nosso propósito hoje é não apenas revitalizar o cinema,
mas também democratizar o cinema de forma que as histórias elas sejam autênticas e possam ser contadas por todos. É nisso que nós acreditamos. Legal. Personalidade, tem certeza. essência. Isso é muito bom, tem alma. Tem, muita. E totalmente rebeldes. Somos totalmente rebeldes. Isso é legal. Você passa essa visão também para quem assiste, para quem consome o seu conteúdo. Isso é muito bacana. Nós olhamos para um objetivo, assim como eu coloquei aqui, nós falamos, é esse o filme? Ótimo. Não faremos como os engravatados. Vamos fazer. O que precisa? Precisa disso, disso e disso. Beleza, vamos fazer. Qual que é o plano? Qual que é a meta? Qual que é o prazo? E vai. É isso aí. Somos assim. E um dos fatores também para fazer uma excelente produção, isso fica óbvio, é a questão financeira. É o patrocínio, é o investimento. Sim. Quanto maior o investimento, maior a obra. Perfeito. Mais figurino, mais realismo. Sim. Como é que está sendo isso, Hugo? Esse desafio de encontrar esses players que realmente acreditem no negócio e potencializa ainda mais a sua empresa? Entender que cada projeto é o primeiro passo. Então, existem projetos que, são curta-metragens. Então, nós vamos até 15 minutos com esse filme. Existem histórias que elas merecem mais tempo de desenvolvimento. Aí nós podemos transformá-las em longa ou em série. Isso tudo vai depender do que diz respeito ao argumento da história, quem são os personagens, qual o arco desses personagens. E nós analisamos dessa forma. Geralmente, histórias mais de época, né, aquela casa da avó, aquela história que se passa em 1920, essas aí naturalmente vão precisar de mais investimento. Por quê? Pesquisa, corre atrás de props, que nós chamamos de utensílios e objetos que são importantes para a narrativa, temporalizar o contexto, buscar uma casa, uma locação, então móveis também, carros, tudo isso são cenários que compõem essa atmosfera. Para nós, cinema é atmosfera. As pessoas assistindo uma tela, elas não podem sentir que estão assistindo, elas precisam sentir que elas estão lá com essa história. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ponto principal. Que forte isso. É forte. Isso é muito forte, né? Sempre que nós demos uma brecha para que o público percebesse, opa, é apenas um filme, nós perdemos. Então, nosso objetivo do início ao fim isso não é um filme, isso é uma história. E você está acompanhando e está vivendo essa história junto conosco. Esse é o nosso foco. E quesito de valores, bom, como eu disse, depende de projeto para projeto. Tem projetos que nós conseguimos gravar em apenas um dia, sai mais barato. Tem projetos que levam já 6 meses, tem outro investimento. E também, é claro, dentro do que é possível. No começo, é natural que cada produtora, cada iniciante nessa 7ª arte, comece, por exemplo, com 2 personagens. Ou um personagem, uma locação. E assim a coisa vai acontecendo. Mas hoje sim existem patrocínios, existem formas, leis de editais, leis de incentivo para o audiovisual, tem patrocínio direto com empresas, tem fortalecimento já de distribuidores, então dá para fechar com empresas lá fora, que é um projeto que nós da produtora estamos trabalhando bastante, então é possível. O cinema é viável e o nosso foco é revitalizar as histórias brasileiras e o cinema brasileiro. Sensacional. E se cinema transforma a mentalidade, como você enxerga essa união de quando você entrega uma obra e você consegue impactar as pessoas que assistem mentalmente a evoluírem, buscarem algo de valor ou olharem para dentro, ver realmente o que está acontecendo dentro dela? Como que é esse aspecto, essa conexão, esse clímax que você faz? A história da Heartquake, ela nasceu justamente partindo dessa premissa. É da nossa essência isso. Por quê? Heartquake, tremor do coração. Eu juntei a minha experiência com a geologia do earthquake, terremotos, e trouxe isso para o cinema. Porque, de fato, o nosso objetivo é impactar as pessoas. É trazer emoção, trazer sentimento, fazer com que as pessoas reflitam sobre aquele filme ou apenas sintam alguma emoção. Entrem em contato com aquilo. Para nós, isso é arte. A arte é aquilo que te movimenta, é aquilo que te questiona por dentro, que te faz movimentar. Poxa, senti alguma coisa aqui, o que isso significa? Por que eu me senti dessa forma? Poxa, legal esse contexto, isso me faz pensar alguma coisa. Ou então, uau, que história. O que eu vivi aqui agora, junto com esses personagens? Tanto que o nosso símbolo é um H e o Q é uma estrela cortando um globo que tem profundidade como um planeta,
mas é um asteroide cortando ele, porque nós entendemos que esse asteroide são os nossos filmes impactando o universo, o globo, de cada um que assiste os nossos produtos. Exatamente. Sensacional. Eu falo de mentalidade e eu já assisti tantos e tantos filmes que mudaram a minha mentalidade, que me deram um gás a mais para realizar meus sonhos. Eu vejo esse o poder. Sim. Do audiovisual na vida das pessoas, do cinema, do impacto que isso causa no ser humano. Muito. Isso é uma missão de vida muito bonita, viu, Hugo? Quem já não se sentiu inspirado por uma história? Por um personagem? Exato. Quem já não correu na academia, abraço Emily, ouvindo Eye of the Tiger, Rocky Balboa. Quem nunca fez isso? Então, sem dúvida alguma, é transformador. Exatamente. A música, o cinema, e o cinema é música também, é arte, é entretenimento, é mentalidade, é transformação, é superação. Tudo isso faz parte dessa mudança e dessa percepção sensorial que a gente vai desenvolvendo e trazendo mais elementos para que a nossa atmosfera, o nosso eu, o nosso universo interno cada vez desabroche mais e contagie mais e mais e mais pessoas. A arte é exatamente isso. E o cinema é a junção de todas essas artes. Literatura, fotografia, música. Por isso, faz isso com muita maestria. E como você falou também, muita pesquisa, muito método. Muito. Pesquisa, método, estratégia, planejamento. Cinema é quase uma engenharia, a verdade é essa. Agora chegamos novamente ao ponto. Chegamos novamente ao ponto. O cinema, na verdade, é sim uma engenharia. Então você faz uma pesquisa de como funciona, né? Os roteiristas ali entendendo como funciona a construção de personagem, e nisso, anos e anos de estudo. O Gabriel ele já está há 5 anos trabalhando com literatura, com escrita, entrou no cinema com o roteiro já há 2 anos e continua estudando. Ele disse para mim mesmo, não vou parar. Legal. Vamos para cima. Vamos embora. Quer escrever um livro agora também, está no objetivo dele, é um foco dele. E sou totalmente apoiador dele e eu sigo na mesma linha. Produção já é uma engenharia. Continuo estudando, entendendo como fazer, viabilidade, como transformar essas histórias e fazer acontecer. Então o início do projeto, ele já se inicia da concepção da história. Ali tem estudo, ali tem planejamento, ali tem prazo, quando é que entrega esse roteiro, quando é que a gente já pode pensar em gravar, captar recursos para fazer acontecer. E a fase de produção, pré-produção em diante, já é pura engenharia. Logística, contratação de equipe, a coisa vai andando. Então, muito sim, bom. É uma engenharia. Muito bom. Legal essa visão de olhar para o cinema como uma engenharia. Inspiração. Vamos falar um pouco de inspiração. Vamos lá. Porque eu vejo que o tema inspiração, ele faz com que as pessoas conseguem despertar o melhor, ou consigam despertar o melhor dentro delas. Perfeito. De onde vem a sua inspiração para tudo que você vive? Agora, de uma forma geral, você se inspira em algo? Tem alguma música? Tem um mentor? Tem alguém que você olha e fala, cara, essa aqui é a minha mira, esse é o meu objetivo? Eu acredito que todos nós, ao longo da vida, vamos encontrar inspirações e mentores que vão nos ajudar a nos tornarmos quem nós queremos ser. Eu, em quesito de princípios e valores, sigo muito os meus avós. Então, que fizeram a minha base, que me ajudaram a crescer como pessoa, que desde os meus 3 anos de idade até os meus 12, 13, 14 anos me formaram como pessoa. Minha mãe também, meus pais. E ao longo desse período como um todo, naturalmente nós encontramos pessoas que dominam habilidades, que dominam percepções, que têm outras visões de mundo, de vida, que abrem a nossa mente para percepções que nós jamais imaginaríamos ter. Verdade. Então, nós naturalmente nos espelhamos, nós modulamos, nós aprendemos, nos inspiramos. E são essas histórias que valem a pena conhecer, né? Porque a vida é muito mais do que só 24 horas. Exato. É todo esse meio. Isso é forte. E algo que eu estou desenvolvendo na minha mentalidade, compartilhando com você e com quem está em casa nos assistindo, é observar que cada nascer do sol é uma nova vida. Bonito. É um novo recomeço. E viver cada dia como se fosse único.
A questão que eu sinto que atrapalha um pouco a nossa mudança comportamental é achar que a gente tem todo o tempo do mundo. Que isso aqui é infinito. Essa passagem aqui pela Terra é infinita. Mas não é. Ela é finita. Ela passa. E é rápido. Muito rápido. É só olhar para trás e ver já quanto tempo passou e como foi rápido. Hoje eu estou com 44 anos, já mais maduro, mais experiente, com outro tipo de visão. Só que essa visão eu quero colocar isso em todos os dias da minha vida a partir de hoje. Que é acordar e hoje é o melhor dia da minha vida. É um recomeço, é mais uma oportunidade que Deus me deu para eu viver o meu melhor e colocar toda a minha capacidade em prol, primeiramente, de mim mesmo, porque eu só sou responsável pela minha evolução. Da minha esposa eu não sou responsável pela evolução dela. Eu posso contribuir se é agente, mas ela tem que fazer a parte dela. Como ela não é responsável pela minha evolução. Ela é agente, ela contribui. E assim a gente pode ser através da nossa arte, do cinema, do nosso sorriso, do nosso bom dia. A gente pode mudar a vida de alguém simplesmente olhar para ela e falar: cara, eu te admiro. Você é uma pessoa incrível, genuinamente, porque sentiu de coração. E você é um cara incrível, você carrega uma força e uma potência espetacular. E eu tenho certeza que ainda você não conheceu a sua potência. Você ainda está nesse seu processo de achar o verdadeiro Hugo que está aí dentro. E quando você achar, meu irmão, o mundo vai agradecer, porque vai aparecer coisas incríveis através da sua produtora, na sua parceria com seu sócio Gabriel. Não tenho dúvida disso. Eu acredito. Obrigado. E também fica a extrema admiração sua. Esse processo todo de 8 meses que eu tive de transformação dentro da Vox, olha, Rodrigo, eu tenho muito a te agradecer. Não à toa te chamo de mestre, porque de fato foi um mestre durante todo esse período e me ajudou demais. Também te admiro muito, todo o seu trabalho. O êxito foi só um gostinho de tudo que eu sei que você faz, não só pelas equipes que estão lá na Vox, mas também por pessoas que estão mundo afora. E transformação de vida, não tenho dúvida, que é o caminho. Tem isso muito na sua missão e parabéns. Legal, Hugo. Obrigado pela mensagem. Para a gente finalizar o podcast, esse podcast, imagina que está sendo transmitido para o mundo todo. O mundo todo vai ouvir o que o Hugo carrega e o que o Hugo tem para dizer. Qual é a mensagem que você quer deixar para a humanidade? A mensagem? Primeiro, uma indicação de filme. Não podia ser diferente. Aproveitando essa conversa, Questão de Tempo. Tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui. Já assistiu? Questão de Tempo? Questão de Tempo. Não. Boa dica de filme. É um ótimo filme. Se eu não me engano, está em alguma plataforma de streaming aí disponível. Questão de Tempo. Uma comédia romântica que fala sobre tudo isso que nós conversamos aqui. É um bom resumo numa ótima história com boa comédia. Vale a pena. Que legal. E a mensagem, deixa eu pensar. Não pensa, sente. Movimento. Então, foi uma coisa que sempre me esteve presente na minha vida. Então, movimento. Para você que busca alguma dica, se eu puder aconselhar de alguma forma, é movimente-se. Movimente-se em direção àquilo que você quer. Não desista. Não olhe para trás. Apenas, como você mesmo colocou aqui, sinta e movimente-se. Acabou. Mais um café com êxito com esse cara extraordinário. E finalizando aqui, falando a palavra movimentação. Olha de onde vem. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, ver de onde vem e tudo mais. O latim, o significado da época, realmente como aquela palavra nasceu na linguagem. E o movimento tem a ver com a movimentação. E quando você sulca a palavra, fica movimento com ação, movimentação. Ou seja, para você andar, estar em movimento, você precisa dar o primeiro passo. E para dar o primeiro passo é o mais difícil, porque tirar um carro da inércia ou uma roda da inércia é onde você vai gastar mais energia e mais combustível. Depois, flui, como um rio. Vai muito mais fácil. É por isso que um carro na quinta marcha na estrada, ele economiza muito mais combustível do que andando na cidade, primeira e segunda, toda hora, tirando da inércia. Então, se você está no lugar errado, no meio do trânsito,
procure o seu oceano azul, saia do oceano vermelho, que tem muita coisa boa e muita estrada aí pela vida, fazendo essa analogia e finalizando em grande estilo. Cara, foi um prazerzão. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Sensacional te receber aqui nos estúdios. E finalizamos então mais um Café com Êxito. É o 5º episódio, espere que vem mais. É só o início dessa grande jornada. Beijo no coração, obrigado por nos seguir. E fica aqui o nosso pedido. Não é inscrito? Se inscreve no canal, compartilha, comenta. Faz essa mensagem chegar a mais pessoas. Se tocou seu coração, vai tocar de alguém que você imaginou agora. Fiquem com Deus, beijão e até o próximo Café com Êxito.